Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama e atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Então é aquele esquema, você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, se inscreva, a sua inscrição é muito importante, já somos aí mais de 173 mil vascaínos. Venha fazer parte também do nosso canal se você ainda não foi inscrito, beleza? A inscrição é gratuita, é só você clicar aí no botãozinho vermelho. É muito importante também você deixar o seu like para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma. Bom, nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre a alteração de uma partida do Vasco, né? Alteração da data de uma partida do Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro Série B, a pedido da Rede Globo, né? O jogo contra o Criciúma mudou de data e a gente vai explicar tudinho aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre as possibilidades matemáticas de Vasco e Sport nessa reta final. Como pode ficar depois da rodada, se o Vasco vencer, se o Vasco for derrotado, se acontecer um empate, quais serão ali as probabilidades matemáticas. Vamos falar sobre tudo isso e também tem Jorginho aqui já projetando a partida contra o Sport Recife, que ele encara como uma final de Copa do Mundo. Então, tem bastante coisa para a gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta e a vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil. Você que está precisando aí de uma graninha extra e trabalhou de carteira assinada, você pode ter um dinheiro preso lá no seu FGTS e você nem sabe, né? Então, faz o seguinte, vem aqui na descrição desse vídeo, tem o contato da Mais Ágil, né? Você clica no link, você vai ser direcionado e lá na Mais Ágil eles vão resolver tudo para você. Se você trabalhou de carteira assinada, entre em contato com eles, talvez você tenha um dinheirinho lá, nem saiba, e a Mais Ágil vai te orientar aí nesse processo para você adiantar o saque do seu FGTS. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando de Vasco e Sport, né? A partida que acontece no domingo lá na Ilha do Retiro, final de Copa do Mundo, né? Como o próprio Jorginho já disse, a gente vai até colocar esse trecho do Jorginho aqui daqui a pouco, mas é realmente uma final de Copa do Mundo para Vasco e Sport. A situação é a seguinte, o Vasco vencendo esse jogo, o Vasco praticamente garante o seu acesso. Por isso que eu espero uma postura, né, do time do Vasco, dos jogadores, uma postura de chegar lá na Ilha do Retiro para matar, para acabar com essa agonia, né? Porque o Vasco voltando com a vitória, praticamente acaba o campeonato. O Vasco coloca as duas mãos no acesso e eu vou até mostrar isso aqui matematicamente, né? O Vasco vencendo é praticamente matemático que o acesso estará garantido. Até mesmo o empate vai deixar o Vasco em uma situação bastante confortável. Se perder, bom, vai embolar tudo, mas ainda não é para entrar em desespero, né? Então, bora lá. As projeções matemáticas aqui da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo os estudos matemáticos da UFMG, o Vasco vai para essa partida aí contra o Sport na Ilha do Retiro com uma certeza. Vencendo o seu jogo, coloca as duas mãos no acesso. Isso porque a vitória, que dá mais 3 pontos ao Vasco, e o fato de Grêmio e Bahia se enfrentarem na rodada, fará com que o Vasco, vencendo, ganhe ali uma posição na tabela, né? Vá para a terceira colocação. E caso o Vasco vença o Sport na Ilha do Retiro, o Vasco ficará com 95% de chances matemáticas de acesso. Ou seja, praticamente garantido, né, na primeira divisão do ano que vem. Vencendo o jogo, o Vasco praticamente se garante na Série A. Mas, Juninho, e se o Vasco perder? Como vai ficar a situação do Vasco na tabela matematicamente? Bom, segundo as projeções matemáticas aqui da UFMG, se o Sport vencer o Vasco vai ficar com 53% de chance de acesso e o Sport com 40%. O Vasco ainda vai ter uma vantagem porque o Vasco tem o melhor saldo de gols, né? Que é critério de desempate. O Vasco tem uma vantagem grande ali para o Sport e o Vasco tem uma sequência de 2 jogos em São Januário, né? Então, matematicamente, o Vasco ainda terá mais chances que o Sport Recife. E o empatezinho também não é mau negócio para o Vasco, né? O Vasco conseguindo um empate lá na Ilha do Retiro, o Vasco volta para casa com 75% de chance de acesso, enquanto o Sport vai ficar apenas com 9%.
Então, meu amigo, é o jogo do ano pro Vasco, né? É final de Copa do Mundo. O Vasco vencendo essa partida, ou pelo menos garantindo um empatezinho, o Vasco praticamente garante o seu acesso para a primeira divisão do ano que vem. Não pode negociar pontos, né? É final de Copa do Mundo. O Vasco não pode perder esse jogo para o Sport. E o Jorginho, em entrevista coletiva, falou exatamente sobre isso, né? Sobre esse clima para o jogo contra o Sport Recife, né? Ele classificou esse jogo como uma final de Copa e garantiu, né, que o Vasco vai muito focado para conseguir aí praticamente sacramentar esse acesso contra o Sport. Confira só. A gente vai jogar contra eles lá, então ainda não tem nada garantido. O que eu digo apenas é que cada jogo que passa a gente consegue um objetivo, ganhar o jogo, a gente já está se aproximando com certeza do acesso. E esse jogo agora é final de campeonato, final de mundial. É importantíssimo para a gente, né? Que a gente consiga lá um ponto ou os 3 pontos, vai ser realmente determinante para o nosso acesso. O mais importante é nós fazermos a nossa parte, né? E principalmente, como aconteceu essa virada que já foi falada, uma vitória importantíssima em cima do Operário. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Sport lá, em Recife, e o que a gente vai procurar fazer realmente é o melhor nesse jogo, muito concentrado, muito organizado, né, jogando como nós jogamos aqui. Se acontecer esse tipo de jogo, com certeza nós temos grandes possibilidades. Então, aí sim, depois a gente vai pensar no jogo seguinte. Bom, tá aí, né? Esse foi o Jorginho e tomara que no domingo o Vasco consiga fazer uma boa partida e acabe com esse tormento, né? Porque o torcedor vascaíno já está esgotado já emocionalmente e merece esse alívio, né? Merece esse alívio, que o Vasco vença lá e consiga dar esse alívio para o seu torcedor para ter aí um resto de campeonato mais tranquilo. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar da partida contra o Criciúma, né? Até foi o título principal desse vídeo aqui, a alteração da partida, da data da partida, né, entre Vasco e Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF confirmou hoje o adiamento desse jogo, né? O jogo seria na quinta-feira, dia 20, às 9 horas da noite, né? Uma quinta-feira, dia 20. Esse jogo foi adiado para o dia 22 de outubro, às 4h30 da tarde. Então o jogo que seria numa quinta vai acontecer num sábado. Mudança boa, né? Para o torcedor é melhor um jogo no sábado 4h30 do que um jogo na quinta-feira 9 horas da noite, né? Então tá confirmada a alteração. Vasco e Criciúma vai acontecer no sábado, dia 22, 4h30 da tarde. A partida continua mantida para São Januário, né? A alteração aconteceu a pedido da Rede Globo, né? A Rede Globo solicitou à CBF a mudança aí dessa partida por conta de grade de programação. Pode ser que a Globo esteja até visando essa partida para transmitir aí em TV aberta aqui para o Rio de Janeiro, porque caso o Vasco vença o Sport, esse jogo contra o Criciúma se tornará o jogo do acesso, né? O Vasco ali conseguindo uma vitória contra o Criciúma, matematicamente vai se garantir. Então a Globo pode estar aí antecipando isso, né? Já para tentar, caso o Vasco consiga um bom resultado contra o Sport Recife, poder transmitir aí no sábado a partida do Vasco. Mas está confirmado já que o jogo saiu de quinta para o sábado, Vasco e Criciúma em São Januário. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!